Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Marvi Podcast, onde a gente conversa aqui com alguns dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, para contar um pouco do que a gente faz aqui e também trazer insights valiosos para você que empreende, que tem negócio e te ajudar aí na sua trajetória empreendedora. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu feedback nos comentários e também ativar as notificações para receber a notificação do próximo episódio quando a gente soltar aqui também. E hoje a gente vai gravar um episódio muito especial aqui, que é o nosso primeiro episódio neste contexto, que é convidando dois dos nossos sócios franqueados. Então, para quem não sabe, a Marvi hoje opera num modelo de franquia. Nós fizemos esse ajuste no nosso modelo de negócio em 2023, completando aí aproximadamente 1 ano e meio nesse formato, e é o que a gente vai falar hoje aqui. E a gente trouxe dois convidados, porque afinal de contas, uma coisa é nós, como matriz, como franqueadora, falarmos sobre esse projeto, e outra é vocês ouvirem dos próprios franqueados como que tem sido essa experiência, o que tem agregado para eles, e também como que funciona o dia a dia da operação. Então sejam muito bem-vindos, Gabriel e Luciano, ao nosso Marvi Podcast. Boa. Opa, legal. Bom, para a gente começar aqui então, eu queria obviamente introduzi-los aí, né, comentar um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, para que os nossos convidados que estão assistindo entendam um pouco do perfil profissional e o que motivou vocês também a empreenderem junto à Marvi. Então, começando com o Luciano, vai ser democrático assim mesmo. Luciano, conta um pouquinho aí do que você fazia antes de empreender, qual que é a tua formação e uma breve trajetória profissional de quem que é o Luciano e antes de chegar aqui na Marvi, né? Claro. Mano, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É muito importante a gente participar desses movimentos porque a gente consegue compartilhar conhecimento, né? E eu acho que o compartilhamento de conhecimento é o que tangencia a todo mundo muito mais avanço nas suas áreas que aí estão, né? Então, se nós pegarmos, pegar a minha trajetória, né? A minha trajetória, ela sempre foi muito na área técnica. Eu sempre tive um movimento muito técnico. Então, eu tenho formação na área técnica e engenharia. De formação, eu sou formado em engenharia em telecomunicações. Só que lá em meados de 2010, eu fiz um movimento aonde eu vim para a área da educação. Então, de 2010 a 2022, eu trabalhei especificamente na área da educação. Em que sentido? Primeiro ponto, uns 10 anos com gestão de tecnologia a um grupo educacional que é muito conhecido aqui na nossa região, que é o Grupo Uniaselv. Então, eu trabalhei como gestor de TI no Grupo Uniaselv. E depois disso, eu fiz um movimento e mais 12 anos eu trabalhei numa empresa que desenvolve software para gestão educacional e aqui de Blumenau. Então, a minha formação e o meu contexto sempre foi muito relacionado a esse ambiente. Então, a educação sempre esteve junto comigo, certo? Sempre tive muito vínculo com a educação. E, diante disso, aí eu acho que assim, agora a gente vai entender. Então, por que uma pessoa de formação técnica, por que um engenheiro, ele tá tão ligado com a área financeira, que é onde a gente vai abordar esse assunto aqui hoje, né? Então, assim, eu acho que daí para encurtar um pouco a história, né, eu voltaria lá aos meus antepassados, né? Então, se a gente olhar os nossos antepassados, muitos deles foram empreendedores. Por exemplo, meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe, eles sempre trabalharam muito no ambiente rural. E lá no ambiente rural, eles eram engenheiros. Em que sentido? Eles faziam farinha, eles tinham engenho de farinha. E aí nasce o entendimento do financeiro. Porque se a gente olhar naquela época, e aí o Gabriel que está aqui, né, ele tem formação na área financeira, de investimento e tal, tudo isso, ele vai poder corroborar com essa questão. Naquela época, como é que era feito? Eles trabalhavam um ano inteiro, recebiam uma vez só no ano, e aquele recebimento tinha que dar para o ano todo. Então, o financeiro, eu comecei a aprender com a minha mãe, porque a minha mãe era a responsável do financeiro da nossa casa. E aí é onde que eu comecei a me interessar por essa visão do financeiro. Então, o financeiro sempre esteve junto comigo por causa desse vínculo familiar. E como eu tinha o vínculo com a educação, eu fiz uma especialização na UFSC, em educação escolar, e o meu ambiente de pesquisa, ele foi a área financeira, por causa do meu vínculo financeiro. Consequentemente, a esposa, a Marina, o qual eu estou casado, que ela é sócia aqui junto conosco, né?
ela trabalha mais de 2 décadas em administração de empresas. Então, a nossa conversa, ela sempre foi muito financeiro, administração de empresa e tecnologia. Ok? Então, sempre foi isso. E a gente sempre teve uma vontade muito grande de empreender, certo? Empreender, ter um negócio próprio. E aí, diante disso, aonde que a gente começou alguns ensaios de como que a gente poderia fazer esse movimento para vir para a área financeira efetivamente e operar a área financeira, né? Então, se a gente observar essa trajetória que a gente fez até aqui, a gente imaginou, sim, ter uma empresa de BPO financeiro. A gente desenhou um projeto para montar uma empresa de BPO financeiro. Fizemos todas essas análises, todas essas visualizações. Iniciamos um projeto junto com uma contabilidade. Então, antes de chegar na Marvi, a gente tinha vínculo com uma outra contabilidade. E ali a gente ensaiou um projeto de quase 1 ano. E aí a gente chega naquele ponto de decisão, né? E aí tu estás fazendo alguns treinamentos onde tu fala sobre marketing comercial, empreendedorismo, e aí a gente para pensar assim, ir sozinho ou ir junto? Aí vem aquela pergunta, né? Investir em comercial, em marketing, nisso, ou já ir com quem já tem essa expertise? Entendeu? Como fazer? Então é aí que nasce, a gente ao longo do episódio aí a gente vai conversar mais, mas é aí que nasce a nossa chegada até a Marvi e depois eu explico um pouco mais. Boa, legal. É engraçado, né? Porque eu também tenho um pouco dessa conexão com o financeiro por conta de uma situação familiar, mas uma situação um pouco diferente já. Porque no teu caso ali, me parece que essa gestão financeira era bem feita, né? Que, afinal de contas, precisava ser bem feita, porque você tinha que ficar ali, né, 1 ano inteiro tendo aquela gestão da receita familiar proveniente ali da safra, né? Então, Isso. é o que eu entendi. E se não fosse bem feita, ia faltar dinheiro antes da próxima safra, antes do próximo recebimento, né? Já no meu caso, eu vi a minha família e os meus pais se separarem por problemas financeiros. Uma situação oposta, onde muitas vezes a falta de diálogo, a falta de gestão ocasionou uma ruptura aí no relacionamento do casal que veio culminar ao término de um casamento de 42 anos. Então isso é uma coisa que eu carrego muito para mim também. Depois, quando eu comecei a fazer terapia e já falei isso até em outras oportunidades com a Cíntia e tudo mais, aquela velha história de ressignificar as coisas, né, conectar com o passado e etc. E aí eu comecei a puxar alguns ganchos da minha infância e vendo como o dinheiro teve sempre presente na minha vida, de alguma forma, essa questão financeira, mas de uma forma negativa e não de uma forma positiva. E sei lá, talvez de alguma forma isso me fez se interessar pelo tema e formar em administração, trabalhar em finanças, começar consultoria para ajudar outras pessoas, ajudar outros empreendedores e cá estamos, né? Então, olha só como essa situação se manifesta de formas diferentes na vida das pessoas, né? Então, assim, mano, eu até já vou puxar o assunto da minha especialização na UFSC na área de educação escolar contemporânea, né? Então, eu sou especialista em educação escolar contemporânea pela UFSC, com objeto de pesquisa, óbvio, é na área das ciências naturais e ciências exatas, né? Então, eu fui buscar uma especialização justamente na questão financeira. Então, como eu venho da tecnologia, da área de tecnologia, da área de educação, eu busquei uma pós, uma especialização na área de educação. Meu objeto de pesquisa foi assim: utilizar o conceito de gamificação para o ensino de educação financeira nas séries iniciais. Muito irado. Ou seja, porque se a gente observar assim, né, o objeto de pesquisa ele foi muito pinçado. Ou seja, foi feito um corte muito pequeno. Porque, ou seja, nós sabemos, se a gente olhar o Brasil, e aí a gente vai pegar a estatística do Serasa, a estatística de qualquer local, a gente vai ver que grande parte das famílias brasileiras estão endividadas e estão em processo de endividamento. Não é o oposto, não estão saindo do endividamento, estão entrando em processo. E o que tu falastes aqui é muito verdadeiro. Nós temos muitas questões emocionais que estão vinculadas com a questão financeira. E o teu exemplo claro, houve uma ruptura por causa de uma questão financeira. Então, não é que eu não acredito que um ser humano já de idade avançada não ressignifique informações e vá
ter uma relação melhor com o dinheiro. Não, eu acredito plenamente nisso porque somos seres humanos em evolução. Mas eu acredito muito mais que se a gente ensinar educação financeira de uma forma lúdica, de uma forma inteligente para as nossas crianças, elas vão ter uma infância melhor, uma adolescência melhor e uma maturidade um pouco melhor. Com certeza. Diferente do que nós temos hoje. Porque hoje a gente vê, certo, muitas pessoas sendo, botar entre aspas aqui, escravas do dinheiro. Quando, na realidade, óbvio, a gente precisa, se a gente olhar lá no pai da administração, se a gente olhar lá a pirâmide de Maslow, isso tudo, a gente sabe que tem as nossas necessidades básicas e tal, elas precisam ser supridas. Entendeu? Moradia, alimentação, a questão de vestimenta, tudo isso precisa ser suprida, perfeito. Né? Só que é algo a mais do que isso, né? O dinheiro tem que ser algo a mais do que isso. E foi ali que eu fui fazer essa pesquisa, uma pesquisa muito voltada com a área bibliométrica, que é pesquisar o que já tinha de informações e artigos científicos produzidos academicamente. Brasil, eu pesquisei Brasil, Canadá, que é onde estava meu orientador, e Estados Unidos por seu just in time ali, né? Onde que tem tudo. Então fui pesquisar tudo, quais eram e o que tinha vinculado nisso para ensinar a educação financeira para as crianças. Então esse é o meu objeto de pesquisa que eu fiz na especialização, pretendo ir para um mestrado, para um doutorado e pesquisar cada vez mais sobre isso. Legal. Deixar um legado para essa geração que sempre está chegando para ter o acesso a essas informações. Né? Depois a gente volta, porque eu acho que o gancho com a Marvi, com os nossos clientes, tem tudo a ver com isso também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos trocar aqui, então, de convidado. Então, o Gabriel, acho que é muito legal conversar com o Gabriel aqui também hoje, como sendo o primeiro episódio com os nossos franqueados. Afinal de contas, o Gabriel foi nosso primeiro franqueado, quando nem franquia existia, né? Em resumo, para quem não sabe da história, vou resumir de forma bem resumida, a gente teve os nossos desafios de crescimento, né? A gente chegou a ter quase 70 pessoas aqui na matriz, na operação, e com um crescimento acelerado, com toda essa galera chegando e tendo que rampar esse time, a gente passou por um desafio muito grande, né? De pessoas, de qualidade de serviço e tudo mais. Até que a gente começou a procurar essas alternativas de como que a gente faz para manter nível de serviço num crescimento acelerado, que a gente tenha pessoas com um perfil cultural, um fit cultural mais aderente com o que a gente acredita, e a gente entendeu que, poxa, o caminho de franquia parece fazer muito sentido. A gente traz outros empreendedores já com capacidade, né, com esse perfil. E na ocasião, quando nem franquia existia ainda, ou seja, era só uma ideia, o MVP da coisa foi o Gabriel que fez, né? Então, o resumo da franquia, né, do começo da franquia foi: Gabriel, toma aqui alguns clientes, vai para casa e daqui uns 3 meses a gente vê que bicho que deu, né? Então, o que aconteceu? Mas, então é muito legal ver que deu certo, né? Que o Gabriel tá aqui com a gente hoje, vai fazer 2 anos em fevereiro, né? 2 anos em fevereiro. Então, foram 6 meses de teste aí, de validação, e para que efetivamente a gente lançasse a franquia a mercado. Então, o Gabriel foi o nosso número 1. Então, Gabriel, por favor, quem que é o Gabriel? Então, onde você nasceu? Conta um pouquinho da tua trajetória, porque eu sei que também ela é curiosa, né? Da questão do esporte. Então, comenta um pouco aí da tua trajetória de vida, como você parou no mercado aí de finanças de modo geral e como você chegou aqui na Marvi. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, cara? Estar aqui, a gente bater esse papo com o Luciano junto. E com certeza o meu resumo vai ser um pouquinho menor que o do Luciano aqui, né, cara? O cara tem muita vivência, tem muita coisa. E se contar as histórias do futebol, vai longe também. Vai. Mas não mas é que eu realmente entrei no mercado de trabalho, vamos dizer assim, não que eu não trabalhasse antes, muito tarde, por conta do esporte, né? Comecei cedo no esporte, comecei com 7 anos. Eu treinava também diariamente, porque era um esporte de alto rendimento, então me dedicava um período de manhã a estudar, de tarde treinar. Muitas viagens, deslocamento para outras cidades do estado, inclusive, para jogar, né, cara? Então, tem esse tempo que a gente acaba perdendo também em viagens, tudo. Então, eu parei em 2010 de jogar, 2011, realmente, e voltei para Blumenau. Eu joguei fora do estado, fui para São Paulo, joguei no estado também, joguei em Lages, né? Que foram tudo experiências que eu tive na minha vida, que se de repente a gente conseguir desenrolar um pouco mais para frente, consiga passar um pouquinho mais, porque realmente tu falou, as histórias são longas, né? Não. E daí, então, quando eu voltei para Blumenau, que eu realmente decidi que eu ia entrar para o mercado de trabalho, eu me vi pensando,
que eu vou fazer se eu só sei jogar futebol, né? Então, sempre como na minha vida inteira, até hoje eu faço, eu tenho como muito base a família. Então, sempre conversei muito com meu pai, com meu irmão mais velho, que hoje ele tem 20 anos a mais que eu. E, cara, foi um pai pra mim. Foi um pai pra mim. Então, sempre... Eu nunca fiz nada sem pedir a opinião deles. Sem perguntar pra eles, eu tô pensando em fazer isso, o que tu acha? O que tu acha? Então, eu tenho muito essa base da família muito forte em mim. E aí, eu decidi, conversei com eles que eu ia parar. E aí, eu entrei no mercado de trabalho, consegui uma oportunidade numa corretora de seguros, onde eu fiquei, acho que durante 10 meses... né, entre locais de trabalho diferentes, porque eles tinham uma sede em outro lugar, então acabava indo de um lado para o outro ali também. E então foram 10 meses de aprendizado ali bem, bem forte na minha cabeça, porque antes eu só sabia jogar futebol e eu venho pro mercado, começo a ter muita informação de, né, o que é cada coisa, enfim. Depois dali eu fui pro Sicoob, eu trabalhei 2 anos no Sicoob também. Entrei na área financeira e eu, por ter um pouco de conhecimento em produtos que eles buscavam muito vender naquela época, e foi importante a minha ida para lá, porque eu consegui me desenvolver um pouco mais como pessoa, porque eu precisava ter as pessoas perto de mim, eu precisava ensinar elas, então buscar o conhecimento que eu tinha e repassar para elas. Então essa parte foi bem legal para mim também. E depois eu fui para uma grande cooperativa aqui de Blumenau, que é a ViaCred, onde eu fiquei 7 anos também. E a minha trajetória financeira foi definida assim, né? Sicoob e ViaCred. Então tive, cara, uma bagagem grande, uma bagagem forte, porque é uma empresa que tem, como a gente já falou ontem no nosso Marvi Talks, uma cultura muito forte, né? E um dos itens que tem lá na cultura deles é o tal do propósito. Então, eu saí de lá da ViaCred e quando eu resolvi retornar ao mercado de trabalho, eu lembro que eu mandei meu currículo para Dani. Eu falei, Dani, tô voltando pro mercado de trabalho, se tiver uma oportunidade aí para vocês. Aí ela falou, Gabi, a gente tá pensando num negócio aqui, acho que a gente pode ver. Foi quando a gente conversou sobre essa questão da franquia. E eu já por conhecer o Mano um pouquinho antes, assim, um pouco mais de tempo, eu falei, cara, tô dentro. Eu nem pensei muito na hora, falei, não, vamos, porque acho que isso faz sentido, porque fazia sentido para mim também, por conhecer eles, e depois, claro, eu fui pesquisar um pouco mais na empresa, e eu vi que os nossos propósitos batiam. Então, cara, o propósito de transformar a vida das pessoas, de realmente transformar a vida do empreendedor, ajudar ele, fez muito sentido para mim. Cara, e graças a Deus, né? Tamo aí. Deu certo e a gente tá nessa caminhada que é só o início e tô bem feliz também. Legal. Cara, e assim, tu que tá desde o começo, né? Obviamente tem uma infinidade de coisas pra se falar, imagino eu. Mas pra ti, assim, cara, quais foram as principais transformações do começo da franquia, né? Quando nem existia franquia ainda, mas quais foram os principais avanços que tu enxergou entre o teste que a gente fez, o MVP que a gente fez, pro momento que a gente tá hoje? É sair de 8 para 80, né? Como dizem. Realmente é uma mudança drástica. Lá no começo, quando eu iniciei, realmente era tudo diferente. A gente era, como tu falou, era só uns clientes, atende aí, vamos ver como vai ser, né? E o negócio foi evoluindo. Foram várias conversas que nós tivemos para, o que a gente pode fazer aqui, o que tá faltando, melhorar aqui. E vocês foram me ouvindo, eu fui ouvindo vocês e a gente conseguiu desenhar, né, para chegar ali realmente, depois de 6, 7, 8 meses, um negócio um pouco mais incorporado, vamos dizer assim. E aí a gente conseguiu bater o martelo de que, esse aqui é o modelo que a gente vai conseguir seguir daqui para frente. Então, as mudanças, elas estão ocorrendo ainda, eu vejo muito isso, a dedicação de mudar, de buscar as coisas para que a gente consiga ter mais facilidade na hora do nosso dia a dia, o que facilite também para o empreendedor que a gente está atendendo. Então, cara, a mudança ela está sendo constante e está sendo muito grande. Então, tá
Boa, tá ficando mais robusto o negócio. Tá crescendo legal. Legal. Cara, e só pra gente finalizar aqui esse tema, o que tu sentiu, assim, de maior mudança de sair de uma ViaCred na época, né? Uma grande cooperativa e milhares de funcionários, né? Tem mais de 1.000 funcionários, né? Mais. Para começar um negócio sozinho, né? Para empreender, assim, a questão do frio na barriga, né? Porque começar um negócio é isso, né? Não tem... Obviamente o modelo de franquia te traz uma certa segurança por ter um modelo testado, por ter algo mais estruturado, mas... Na época não era testado ainda, Exato, né? Foi o teste, na verdade, né? Exatamente. Como que foi, assim, tomar essa decisão de empreender? Sim, mano, hoje eu tenho uma cabeça um pouco melhor para isso, para entender como é que funciona, né? Por quê? Porque quando eu saí da ViaCred, por um período, ali, acho que 6 meses, eu abri uma empresa de camisetas básicas, assim, né? Era um tecido mais comum e então, assim, eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado de quando eu tava lá dentro atendendo um empreendedor que vinha e falava, eu pensava, poxa, mas como é que o cara não tem dinheiro? Como é que o cara, né? Aí quando eu fui pro outro lado de empreender, eu falei, agora eu entendo por que ele não tem dinheiro. É todo mundo querendo pegar um pouquinho. Para fazer site precisa pagar, para maquininha precisa pagar, tudo precisa pagar. Então, assim, realmente todo mundo quer pegar um pouquinho, fornecedor. Então, assim... Sempre tem uma taxa, né? Sempre tem, uma cara. Taxa. Ali eu já senti um pouquinho como é que seria, né? E daí eu vi, poxa, não é bem assim o negócio, né? Então, eu tendo essa visão dos dois lados, já foi... Hoje, a minha cabeça já é um pouco mais diferente para entender também, tanto o meu lado, claro, quanto os empreendedores que eu atendo no dia a dia, para poder, às vezes, dar uma visão, dar um direcionamento, né? E foi isso, quando eu entrei ali, quando a gente conversou, não era um modelo testado e a gente foi indo, passo a passo, o caminho vai ser longo, ainda tem muita coisa, mas a gente iniciou daquela forma. E eu, como eu tinha, o meu filho estava recém-nascido quase, né, tava 1 ano, pouco, então foi um desafio para mim, porque eu precisava do recurso, querendo ou não, a gente trabalha para isso, porque eu precisava manter a minha casa, tinha acabado de me mudar para apartamento novo, sair da casa dos meus pais pro meu apartamento, então tava com as contas altas, e eu precisava de algum jeito também, né? Então, assim, naquele momento foi, vou meter a cara e vou... É o all-in, né? Exatamente. Não tem plano B, né? Plano B é fazer o A dar certo. É bem isso aí mesmo. Legal. Mas, assim, eu não tinha dúvida que ia dar certo, mano, porque, como eu falei, eu já conheci um pouquinho, conheço você e a Dani, e eu acreditei nesse projeto porque eu acredito em vocês. Boa. Eu tenho muita confiança e por isso que na hora já bati o martelo e falei, não, vamos, esse negócio vai dar certo, a gente vai fazer acontecer juntos Legal. E é isso que tá acontecendo. E, Luciano, como que foi a decisão para você e para Marina, né? Então, vocês que são um casal também, né? Sim. E querendo ou não, eu e a Dani, a gente empreende em casal. E a gente sabe que tem o ônus e o bônus, né? No sentido de o ônus talvez muitas vezes depender da mesma fonte de renda, tem, né? Aquela questão toda de... não que vocês não possam ter outros negócios, outras fontes de renda, mas querendo ou não, é uma aposta do casal junto quando empreende junto. Sim. Mas tem também o bônus de, eu acredito muito nessa questão de catalisar o projeto, né? De o casal estar muito alinhado, de ter uma sinergia muito grande e aquilo acabar ganhando corpo muito mais rápido por conta dessa vontade também do casal fazer acontecer. Então, como que foi isso para vocês? Tomar essa decisão e como que está sendo empreender em casal junto com a franquia da Marvi? Legal, ótima pergunta, mano. Eu vou parafrasear o Gabriel aqui. Quando nasceu meu filho, certo? Tive que fazer algumas coisas acontecerem na minha vida, né? Eu acho que quando nasce o nosso... Para quem é pai, né? Que nós todos aqui somos pais, né? Quando nasce um filho, na realidade nasce um pai também, né? Ou seja, nasce uma necessidade de deixar esse legado, ok? E é aí que nasceu a visão minha e da Marina. Ok, o que a gente vai fazer de deixar de legado para as próximas gerações que vierem? E aí eu vou falar de legado não só no sentido financeiro, mas legado no sentido de ser humano, né? O que a gente poderia deixar de melhor? E aí eu falo por que franquia, né? Assim, são coisas que não aconteceram de forma síncronas, foram assíncronas, mas há muito tempo eu venho estudando franquias, certo? Por exemplo, eu até anotei aqui para não me perder, tá? Tem uma pessoa que começou com franquia muito tempo atrás, Semenzato, com a Microlinks,
seja, microlins, eu acho que dependendo aqui, tem algumas pessoas que nem lembram mais o que era microlins, né? Mas ele foi um precursor de alguns modelos de franquias que tinha. Eu me lembro que em Florianópolis sempre tinha uma feira de franchising. Não sei se tem ainda, certo? Mas sempre tinha uma feira de franchise. Eu fui algumas vezes lá visitar essa feira, né? Eu acompanho da área financeira, aí falando, acompanho um pouco assim, Gustavo Cerbasi, Tiago Nigro e algumas pessoas que são referências aí nessa área financeira que falam muito sobre franquia, principalmente na área de marketing, nessa área que tem como um todo. E aí onde que, entendendo o modelo de franquia, entendendo o momento que eu e a Marina estávamos para rampar o projeto de começar um BPO, a gente pensou assim, opa, calma lá, por que eu vou passar por todas as dificuldades que a gente já sabe que vamos passar, a dor de ter um time comercial, não a dor no sentido de doer, mas, ou seja, eu preciso constituir um time comercial, preciso investir dinheiro, preciso investir em marketing, preciso fazer diversas coisas para depois o resultado começar a vir. Então, a Marina e eu, a gente pensou assim, o que vamos fazer? Aí, por coincidência, nós temos um amigo muito em comum, que é o Cláudio, que é o CS aqui, e num desses momentos a gente estava conversando e a gente trocou uma ideia com o Cláudio e disse, Cláudio, não, a gente está começando, a gente tem lá um projeto de franquias, vocês não querem conhecer? E aí a gente já tinha estudado, nesse projeto que eu estava antes, eu tinha estudado muitas empresas, muitas soluções tecnológicas. As 3 principais que a gente tem no mercado como soluções tecnológicas, certo? E todas elas, algumas delas com seus pontos positivos, outras com seus pontos negativos, mas a gente entendeu assim, qual a dificuldade que eu vou ter em acessar uma dessas empresas? E aí eu trago um exemplo. Num dos projetos que a gente estava fazendo, nós usávamos uma solução e esse cliente usava a ViaCred, certo? Só que a gente não tem BPO se a gente não tiver automação. Ok? Então, cada vez mais a gente busca automação no BPO para dar escala, né? Dar velocidade da operação, dar escala. E entrei em contato com o gerente da conta desse cliente, ele me passou todos os dados da API, de como fazer a integração, todo o detalhamento técnico para acoplar as 2 ferramentas, para que a gente não precisasse entrar no site do banco, botar o boleto, fazer aquele processo todo que é a operação financeira. Recebi toda essa documentação, abri o chamado nessa empresa e o chamado ficou lá. Uhum. Eu pensei assim, cara, daqui a pouco eu vou ter na minha empresa uns 50 clientes, que para um microempreendedor, ter 50 clientes na sua carteira já é muita coisa. Eu vou ter 50 clientes, mas vou estar na mão de uma empresa que quando eu pedir alguma coisa, qual é o grau de urgência que eu vou ter nisso que eu estou pedindo? Qual é a solução que eu vou levar ao meu cliente final? Então, aí, estudando essas empresas, a gente viu assim, ok, seremos mais um solicitando alguma coisa onde a gente não terá um poder de decisão. Falando tecnicamente, ou na área tecnológica, eu não tenho poder de decisão no roadmap de tecnologia dessas empresas. Ponto. Então, esse foi um dos decisores, né? Ou seja, a Marvi ter também a sua própria tecnologia foi um dos grandes ganchos positivos aí para... E é isso, mano, que eu trago aqui. Eu trouxe alguns dados aqui quando a gente chamou, né, para esse momento, né? Então, assim, crescimento do setor de franquias em 2023, 13,8% cresceu a quantidade de franquias em 2023, né? Se a gente pegar, assim, então, empregos, né? O setor de franquias empregou e gerou, teve um aumento de 7,1% da quantidade de pessoas trabalhando na área de franquia em 2023 e gerou 1,7 milhões de emprego. Então, nós estamos numa área em franco crescimento, certo? Isso são dados que eu pego da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, e também da Agência Brasil, que é onde a gente tem todas as informações lá de franquia, né? Então, a gente tem um crescimento acelerado e um dos pontos principais que abordo e que eu trago aqui, na realidade, 2, né? O primeiro, investimento em tecnologia, certo? E aí a gente vai abordar mais sobre esse assunto. E o segundo, suporte ao franqueado.
são os principais, de todas as pesquisas que foram feitas, são os principais tópicos que são levados em consideração para o lado da franquia. Sim. Ter do franqueador, certo, tecnologia, porque franquia é isso, BPO, outsourcing, operacionalização, a gente sempre tenta buscar fazer mais com menos, escalar. E isso, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então a gente vai falar assim, inteligência artificial. Tem pessoas que amam e pessoas que odeiam. Mas é algo que está aí para ajudar a produtividade. A gente tem que usar como uma ferramenta de produtividade, certo? Para escalar. E aí eu diria assim, quando a gente fala sobre investimento em tecnologia, né? Eu diria que, por eu ser da área de tecnologia, esse foi um dos principais diferenciais na escolha, e muito rápido, como o Gabriel comentou, também foi a nossa decisão. Certo? Até uma brincadeira à parte aqui, era para a gente começar dia 1º de abril a operar, né? Aí eu disse pro mano, não começa não. Dia 1º de abril é dia da mentira. Começa dia 2. Aí a gente começou dia 2, entendeu? Mas num prazo de um mês, foi aonde que a gente recebeu a proposta, fez a reunião com o mano, entendeu os valores. Mas por quê? A gente já tinha uma base. A gente já tinha trabalhado nisso, já entendia como é que era. Já conhecia do mercado financeiro. A minha esposa já sabia o que era uma operação administrativa e financeira de uma empresa. E aí, ou seja, entende que o caminho levou a isso, a maturidade levou a isso, porque ali a gente já tinha todos os vínculos, encaixou, como um quebra-cabeça, encaixou. Aí agora respondendo a segunda pergunta, né? Como é trabalhar em família, né? Lógico, como tudo, tem o seu ônus e o seu bônus, né? Então, mas eu e a Marina, assim, a gente se complementa, certo? E a gente definiu bem as nossas operações, certo? Então, tudo aquilo que tange tecnologia, sistematização, operação, no quesito de tecnologia, sou eu que assumo dentro da nossa franquia. Tudo que tange operação e dia a dia, é ela que assume isso. Porque a gente tem perfis bem diferentes, certo? Ela tem o perfil dela, eu tenho o meu perfil. E a gente se completa. Acho que é aí que eu não discuto, não o sentido de discutir no sentido pejorativo, mas ela tem muito mais experiência, muito mais visão, muito mais prática de operação. Então não sou eu que vou discutir com ela uma operação que está acontecendo. A gente conversa sim para encontrar a melhor solução. Eu apresento a visão técnica, a visão tecnológica, a visão sistemática, como acelerar. E ela, do mesmo ponto, por não ser da área de tecnologia, então, ou seja, são perfis diferentes que se complementam. Acho que aí é que está a beleza do negócio. Sim. Entendeu? Ter pessoas que se complementam. É muito parecido comigo com a Dani também, né? A gente tem perfis muito diferentes aqui. E a Dani hoje muito à frente dessa parte de pessoas, de cultura, que foi um dos principais alicerces para a gente, né, construir a cultura da Marvi. Na verdade, a cultura ela nasce desde o primeiro dia junto com o fundador, mas para a gente perpetuar, fortalecer e tudo mais, criar todos esses rituais. Então, nosso perfil é muito complementar também. E eu acho que isso é muito legal, também falando da questão da franquia, porque hoje é muito comum a gente ter marido e mulher, irmãos, né, familiares de modo geral, trabalhando juntos, né? Então, nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente está com 22 franquias e várias delas têm família envolvida, né? E é muito legal entender que isso não acontece só comigo e com a Dani, acontece com vocês e com certeza acontece com vários outros franqueados, que é ter pessoas muitas vezes com perfis distintos, mas que se complementam lá no dia a dia. Então, por mais que a empresa possa ser familiar, ela não é uma família. A empresa é uma empresa, é um negócio e ela precisa gerar resultado. Então, a gente precisa entender o que é negócio efetivamente, que daí é, como você falou, discutir no sentido bom da coisa, ou seja, discutir para gerar ideias, para buscar soluções, mas sem levar isso para o lado pessoal, que isso é um dos grandes desafios também de empreender em família, né? Muitas empresas familiares, o Gabriel deve ter visto muito isso também em cooperativa, deve ter atendido muita empresa familiar, pai, filho, mãe, irmão, tudo junto, e muitas vezes em situações delicadas, né? Não somente em situações contentes e felizes, porque justamente muitas vezes acaba o desafio de empreender, esse ambiente tão hostil para negócios que é o nosso país, muitas vezes desestabiliza as famílias por conta também de eventuais problemas que podem acontecer dentro do negócio. Então, essa
complementariedade e também essa maturidade para quem empreende em família é muito importante para qualquer negócio, mesmo que sejam sócios que não sejam familiares, é importante, mas para quem é família ainda mais, né? E que legal saber que vocês têm isso lá dentro da franquia também, tem esses papéis bem definidos, né? Quem que manda lá? Ih, aí essa foi a pergunta. Essa vamos deixar para... Corta aí, corta, depois tu responde fora do bastidor. Não, quer ver, mano, eu acho que tu falastes uma palavra que é extremamente interessante, né? Digamos assim, o processo equilibrado de fazer funcionar. E quando a gente tem uma família, eu diria assim, tem os papéis bem definidos dentro de uma família, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E quando tu une no âmbito profissional duas pessoas a fazerem o mesmo objetivo, e aí a terceira pergunta que tu fizeste, não pergunta, mas a terceira afirmação, que foi assim, como é os dois estarem num único projeto? Porque se a gente for para a área financeira, para qualquer local, vai ser, não coloque os mesmos ovos numa única cesta, diversifique, né? E na realidade a gente está fazendo o oposto, né? Mas tem uma outra máxima que também é assim, se tu pulverizar demais, tu não consegue focar. Então, é mais ou menos assim, só tem o plano B quem não acredita no plano A. Então, é como o Gabriel falou, fui de cabeça. Assim, ou seja, não tem chance para dar errado. Entendeu? Tem que dar certo. Sim. Eu acho que esse é o movimento que a gente busca. E aí a gente investe a energia para que isso de fato aconteça, para que dê certo. E aí é onde que está a beleza do negócio, né? Onde que a gente investe o tempo e vê o resultado acontecendo. Acho que isso é o mais importante. E o modelo de franquia ajuda porque não é uma garantia 100%, mas tu tem uma previsibilidade. E o que os nossos empreendedores hoje, que a gente ajuda aqui no dia a dia, né? O que eles buscam? Previsibilidade. Querem ter uma previsão de como vai ser o crescimento da empresa. O modelo de franquia, de uma forma ou de outra, ele te apresenta isso. Especialmente o nosso modelo, que ele conta com duas características principais. Uma delas é a recorrência, ou seja, o nosso modelo de negócio é de receita recorrente. Então, Gabi, quando começou o negócio lá das camisas, não tem receita recorrente, né? Por mais que tenha as assinaturas da Minimal lá, né? Então, para quem compra camisa básica, preta básica, sabe que dá para assinar esse tipo de coisa. Mas, em linhas gerais, não é uma receita recorrente. Na verdade, é uma venda parcelada, né? E no nosso negócio aqui, ele não tem um prazo para terminar. Se a gente estiver atendendo bem o cliente, aquele cliente vai ficar na base. É um jogo de retenção, não de venda necessariamente, né? Mas apesar disso, apesar de o modelo ser recorrente, que é uma característica positiva, esse modelo de receita recorrente existe em vários negócios. Mas aí a gente tem um outro pilar, que daí tem a ver com aquilo que você falou de marketing e vendas, que é a Marvi prover os clientes, entregar aos clientes. Então a gente tem esse compromisso com todos os franqueados. E aí o interessante é o seguinte, né? Tem gente que, às vezes, eu faço reuniões para novas franquias, venda de franquia e tudo mais, e às vezes uma das objeções é, poxa, mas eu vou ficar refém da franqueadora, eu não posso vender. E a gente nunca falou isso, inclusive, vocês são prova disso, né? O que a gente diz? Cara, a gente vai ser o motor 1 do crescimento de vocês. A gente está aqui investindo no marketing, tem time, tem mídia paga, tem CRM, tem pré-vendas, tem vendas, o pau pega aqui todo dia para botar cliente para dentro. Mas vocês, como franqueados, vocês podem e devem ser o motor 2. De que forma? Se posicionando nas redes sociais, fazendo relacionamento, tem lá o Gabriel muito ativo no LinkedIn, vira e mexe, está postando lá, tem uma página para cada franqueado. Vocês podem pedir indicação para os clientes que a gente já enviou para vocês, ou seja, entrou um cliente novo, geralmente esse cliente vai testar o serviço antes de sair indicando. Se o serviço é bom, ele vai indicar. Ou seja, o franqueado também gera demanda. Só que vocês não têm o ônus de ter que ter um time de vendas lá esperando os leads, né? Então, essas levantadas de mão para conversar com um especialista para fazer a venda. Então, a gente tem todo esse suporte aqui, que além de gerar os clientes, a gente ainda trata aquelas levantadas de mão dos clientes que vocês geram como franquia. Então, isso faz com que isso acabe fomentando ainda mais esse crescimento do negócio. Então, a gente tem o bônus de mandarmos os clientes, a gente tem o bônus de vocês poderem gerar essas levantadas de mão, e quem gerar mais indicação, obviamente o cliente vai para a franquia de vocês, e sem ter esse ônus de, poxa, eu tenho que fazer tudo aqui por conta própria, que é um desafio muito grande, né? Por mais que a gente saiba que, talvez no começo, a gente chama isso de demanda reprimida, né? A gente tem algumas pessoas do nosso relacionamento, algumas pessoas que a gente conhece, consegue talvez algumas indicações de pessoas próximas. Começar um negócio não é tão difícil assim, especialmente serviço.
Mas fazer esse negócio crescer de forma consistente porque a gente precisa começar a furar bolhas, né? Então hoje a Marvi vende para clientes do Brasil inteiro. Você certamente tem clientes aí de tudo que é estado, né? Várias regiões. Então como que a gente fura essas bolhas? Como que a gente chega nessas pessoas? E além disso, a questão de construção de marca e de empresa, porque a gente está construindo algo grande aqui. E esse posicionamento, essa mensagem vai chegar cada vez mais longe. E a gente sempre fala daquela história do... O mercado é um mar revolto, né? Então a gente tem as canoas e os transatlânticos. Então as canoas viram de forma muito mais fácil. Qualquer tempestade vira. Um transatlântico já é muito mais difícil. Então, por mais que as franquias sejam pequenas empresas, a Marvi não é uma pequena empresa. A Marvi já tem uma estrutura, já atendeu mais de 500 clientes, mais de 70 pessoas na rede, tem software, tem marketing, tem várias coisas. Então, isso aqui acoplado, todos esses pilares, e aí junto com a força, que é a força operacional e também, obviamente, acaba sendo estratégica e consultiva para o cliente na ponta, a gente consegue entregar qualidade com escala, porque a gente tem essa ramificação, essa capilarização da mão de obra operacional do negócio, mas aqui na matriz a gente tem toda essa parte estratégica de marketing e de vendas para trazer suporte para vocês. Então, obviamente, né, eu não posso falar diferente disso, que sim, o modelo de franquia da Marvi é um modelo muito interessante, né, porque são poucos negócios no mercado que vão conseguir entregar isso que você estava falando, que foi o gancho que a gente puxou a conversa, que é a previsibilidade. Então, hoje, assinar um contrato de franquia da Marvi, onde nós, como franqueadores, a gente garante por contrato uma quantidade de clientes, realmente, no mercado de BPO financeiro, não tem nenhuma outra que tem esse benefício de ter por contrato. Né? Existem algumas que geram, algumas demandas para franqueado, sim, mas é sempre aquela história assim, ó. Quando a franqueadora parcela a taxa de franquia e te ensina a vender, é porque com certeza ela não consegue sustentar a demanda. Na verdade, ela não está buscando uma força operacional. A gente é muito claro aqui no nosso modelo. Temos os franqueados para conseguir operacionalizar a demanda que está sendo gerada. Se fosse para vender, aí a gente tinha franquia de vendas e não franquia de operação. Então, é outro modelo, é outro negócio. Então, isso traz mais segurança para quem quer empreender. E tivemos vários franqueados que fizeram transição de carreira, que saíram da empresa que trabalhava há muitos anos, que nunca foram empreendedores, eram CLTs e realmente vieram até nós por conta dessa previsibilidade, por conta dessa segurança, né? Não, e é nítido, né, mano, que o nosso pilar como a franqueadora, ela tá muito forte. Ela tá muito forte. Eu venho mais do começo ali, eu consegui ver as mudanças que ocorreram aqui dentro. Quando eu entrei aqui a primeira vez, tinha 2 salas com um monte de gente, né? E daí, conforme foi entrando as franquias, que o atendimento, melhorou, rentei os clientes, acho que a gente pode, né, realocar, fazer algumas coisas diferentes aqui. Então, e quem não consegue enxergar hoje que o pilar está muito forte, e outra coisa, eu nunca realmente colocou essa questão, tanto que, como eu tenho o LinkedIn ali, eu faço network com as pessoas, eu sempre tento buscar também clientes para mim. Nunca foi falado que não pode. Aí é uma cabeça um pouco, né? As pessoas têm que ter uma visão um pouquinho, né, de negócio, realmente. Às vezes fica muito bitolado naquela, ficar refém. Não, vai atrás, busca também. Como tu falou, seja uma fonte 2 aí de buscar, né? Motor 2 de crescimento do negócio. Unir forças, né? Acho Exato. que é união. Acho que a união é interessante. E aí até Mano e Gabriel, puxando aqui a questão, né? Acho que o Mano começou a falar o assunto ali sobre operação, né? Existe o franqueador que gera demanda e somos o franqueado que operacionaliza essa demanda. E aqui até faz total sentido com a busca que eu trouxe aqui, né? Investimento em tecnologia. Ou seja, porque a partir do momento que eu tenho investimento em tecnologia, até o resumo que eu fiz foi assim, né? Que peguei lá da própria Associação Brasileira de Franchising, da pesquisa que eles fizeram. O que mais chama atenção? O ERP para fazer a gestão disso e a gestão das tarefas, certo? Porque, ou seja, cadência, disciplina, execução, é isso que a gente precisa ter para a operação. Então, a gente tem que ter, o que o Gabriel falou, pilares, né? A gente tem que ter os pilares bem definidos. A gente tem que ter os checkpoints, por onde que a gente tem que passar. Que na área de tecnologia a gente chama isso também de framework, né? Eu preciso ter um framework para ser implementado. Então, franquia também é isso. É eu entender, verificar se aquele modelo de franquia faz sentido para mim
e operacionalizar ele. Uhum. Porque, ou seja, é entender aquilo que já está sendo feito e, obviamente, o Gabriel falou aqui que de quando começou até onde estamos, mudou muito. Mas de quando eu comecei, que foi agora, em 2024, abril de dia 2, não dia 1º, dia 2 de abril, quando a gente começou, até agora, muita coisa mudou tecnologicamente e processualmente. Porque estamos em evolução, somos um mercado em evolução e a gente precisa ter isso em mente. Por mais que se tenha uma metodologia, por mais que se tenha a tecnologia, por mais que se tenha um modelo, o que a gente precisa fazer? Evoluir com a necessidade das demandas. Uhum. Se a nossa missão é apoiar o empreendedor brasileiro, e a gente sabe que o cenário do empreendedorismo vai mudando com muita frequência. Então a gente também tem que ter essa capacidade, essa resiliência de mudar, mas sabendo que a gente tem que ter a cadência, tem que ter atividade. Então, esse foi um dos tópicos aqui falando sobre tecnologia, ERP, a gestão de tarefas, operacionalização, precisa estar muito definido. E o outro ponto que daí vem, que eu também trago anotado aqui, é o suporte ao franqueado, né? Eu acho que essa é uma outra coisa que ela é muito importante e muito interessante a gente ter à disposição e estar à disposição. Ou seja, é uma conjunção. É o que estavam começando aqui no backstage aí, antes de entrar. Assim, para o nosso cliente, não tem a diferença de o que é franqueador e o que é franqueado. É a Marvi que está atendendo É ele. a Marvi que está atendendo ele. Se ele está insatisfeito, ele não está insatisfeito com a franquia ou com o franqueador. Ele está insatisfeito com tudo. Se ele está satisfeito, ele também está satisfeito com tudo. Então, entender é a analogia da canoa e do transatlântico. Entender que fizemos o transatlântico, estamos no transatlântico, somos ele. Ou seja, a gente é uma parte de um todo. Exato. Então, esse é um dos grandes diferenciais quando a gente fala do suporte. Ter disponibilidade. E o Gabriel falou, um momento de transição, né? Eu tinha um momento, e tu mesmo citaste, mano, quando iniciou, tinha 70 pessoas, os analistas que faziam tudo isso. Qual é o modelo? Eu estou transacionando isso, né? Eu estou pivotando o modelo. Eu tenho aqui agora quem? Especialistas para darem suporte aos franqueados, que são os analistas que atendem os clientes. Exato. Ou seja, eu fiz uma amplitude no meu canal, porém, eu coloquei o especialista lá na ponta e alguém que me dê suporte para fazer a operação aqui acontecer. Porque no fim do dia, quando tu tens ali uma empresa nessa estrutura hierárquica tradicional, a gente tem os que são mais júniores, pleno e sênior, então a gente tem os expertos, os especialistas, e no modelo de franquia como a gente construiu, a gente aumentou muito a quantidade de especialistas. Sim. Porque na ponta a gente tem os franqueados que são todos especialistas. Afinal de contas, hoje o requisito para se tornar franqueado é ter experiência e tudo mais, então ter vivência com finanças, né? Então, no fim do dia, a gente tem um conhecimento coletivo muito maior com essa estrutura de franquia. E o legal, que foi que vocês dois comentaram, que é justamente essa troca que a gente tem com o franqueado. Que a gente, primeiro de tudo, a gente tem uma orientação muito concisa para o cliente, ou seja, a gente está aqui pelo cliente, ponto, que tem a ver com a nossa cultura. Então, a gente quebra os pratos aqui para fazer as coisas funcionarem. Não é ninguém contra ninguém, não é franqueado contra franqueador e nem vice-versa. A gente está aqui para apoiar o cliente. Então, a gente está o tempo todo nessa busca de nós, como franquia, trazermos soluções e melhorias para vocês e escutar vocês também para a gente estar sempre entendendo o que dá para melhorar, para ganharmos mais eficiência, mais qualidade, deixarmos os nossos clientes mais felizes, gerarmos mais indicação e crescermos ainda mais, né? E eu queria puxar esse gancho aqui com o Gabi, que está desde o começo, que tem a ver com o começo da tua trajetória, mas eu queria entender um pouquinho assim, o que tu sente que mudou na tua vida pessoal, efetivamente, empreendendo com a Marvi? Então, cara, quem que é o Gabi antes de empreender e quem que é o Gabi hoje? O que isso te trouxe para tua vida, de modo geral? Bom, para começar, contextualizar aquela questão do perfil que o Luciano acabou de falar, né? E sempre eu tive um perfil muito operacional. Todos os lugares que eu passei, eu tive um destaque por ser realmente uma pessoa que é boa no operacional, onde eu consigo entender, eu tenho uma certa agilidade, né, em movimentar, mexer as coisas, então eu tive muito destaque nesse sentido. E quando eu entrei para Marvi,
é muito operacional também, né? E poder estar trabalhando em casa, né, onde eu tinha o conforto do meu lar para poder trabalhar, fez total diferença para mim. Vamos lá, no meu pessoal, eu poder estar mais perto da minha família, né? Na época minha esposa estava de licença ainda, quando a gente iniciou, eu pude estar acompanhando meu filho. Hoje eu consigo levar meu filho na creche, buscar meu filho na creche, por ter esse conforto de conseguir trabalhar em casa, me adaptar ao horário também. Se eu precisar trabalhar até mais tarde, eu vou trabalhar até mais tarde. Se eu precisar, às vezes, me ausentar por meia hora, 1 hora, eu vou conseguir fazer também, sabe? Claro, entendendo que eu tenho que entregar o que eu tenho que entregar. Essa é a responsabilidade, né? Então, e financeiramente também, né, mano? A gente não pode descartar isso, porque eu tô num patamar acima do que eu tava antes, então me ajudou a construir coisas na minha família, né? Então, o pessoal meu, ele tá muito mais elevado do que ele tava antes. Uhum. Outras questões de poder realmente tá perto da minha família, é o principal. Eu nunca consegui almoçar com meu pai quando era CLT, e depois que eu consegui a Marvi por um tempo, eu consegui, às vezes, almoçar lá com ele, com a minha mãe, sabe? Então, acho que isso fez total diferença para mim e elevar meu pessoal. Legal, qualidade de vida mesmo, tanto por questões financeiras, quanto também por questão de flexibilidade, conforto de trabalho e tudo mais, né? E como que tu enxerga hoje a cultura da Marvi no teu dia a dia? Então, aquilo que a gente diz ali como cultura, que são as nossas atitudes, tu enxerga que isso de fato se manifesta no teu dia a dia, se manifesta nas rotinas, nas interações aqui com a franqueadora e também com os clientes? Como que tu vive isso no teu dia a dia? Sim, inclusive com a minha funcionária, né? Eu tenho uma funcionária, então eu tenho que passar para ela o que eu recebo daqui. Às vezes ela tem algumas coisas que ela não pode participar, mas eu tenho que passar para ela que ela esteja ciente do que está acontecendo. Então eu busco muito da cultura da Marvi, do que eu ouço, do que eu vejo, e passo para ela para que a gente também construa algo juntos, né, dentro da minha franquia, da minha empresa, e a gente possa, né, cada vez ser mais eficiente, né? E a questão da cultura é isso, mano, porque a cultura vem da gente, certo? Se a gente tiver boas pessoas com a gente vai ter boas culturas, né? E eu consigo visualizar o que a Marvi tem para poder passar, inclusive no meu dia a dia, relacionamento. Acho que é um ponto importante da cultura que tem na Marvi. Sempre teve um bom relacionamento com todo mundo aqui dentro, que eu percebia porque eu passei um tempo aqui dentro, né? Pelos 6 meses ali eu fiquei aqui dentro. E eu conseguia ver que realmente as pessoas, né, tinham um bom relacionamento. E é isso que transparece pro meu cliente. Quando eu vou atender ele, eu penso que eu preciso ter um bom relacionamento com ele para que a gente consiga construir Sim. Essa carreira juntos, né? Sim, até por conta desse modelo, né? A gente não tem prazo de validade, né? A ideia é que o cliente nos contrate para seguir, Exatamente. para seguirmos juntos pelo maior tempo possível, né? De acordo com o nosso propósito aqui, que é apoiar ele nessa jornada, né? Nesse ponto, mano, deixa eu só corroborar aqui com o Gabriel. Quando a gente fala da cultura, e se a gente olhar ali dentro de alguns mantras que a gente tem, a visão e a missão aqui da Marvi, né? Um deles que eu gosto muito é que trabalhar dá trabalho. Então não é por causa que somos sócios franqueados e aqui que a gente trabalha muito, né? E até esse modelo de trabalhar em casa dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo, ou seja, é como se fosse um workaholic, né? A todo momento tem coisa para fazer. A tarefa tá lá, né? A tarefa tá lá. Se for para trabalhar 24 horas, a gente consegue trabalhar 24 horas. Exatamente. Vai ter coisa para fazer. Exato. Então, só que daí assim, o que eu quero dizer com isso? Trabalhar dá trabalho. A gente tá aqui para apoiar o empreendedor brasileiro, mas ao mesmo tempo o suporte da franquia é importante. Porque eu olhando para o meu lado, assim, né? Nós temos o Cris aqui, que é o nosso CTO. Cara, eu tenho a abertura de conversar com ele. Então, quando tu dizes assim que o franqueador tá de olho na necessidade do franqueado para tirar os obstáculos da operação, isso não tá só na cultura, isso não tá só na missão, na visão ou nos mantras. Isso tá no dia a dia. Então, assim, algumas vezes já conversei aqui diretamente com o Cris para dizer assim, Cris, pô, isso aqui, ó, esse ajuste aqui, esse ponto, para acelerar, entendeu? E aí a gente pode pegar, quando
quando tu começaste, provavelmente era um pouco diferente de quando eu comecei. Mas quando eu comecei, trazer em termos técnicos, né? Nós não importávamos o FX. Nós fazíamos manual. É um salto quântico a partir do momento que a gente sai do manual para um FX. Num novo salto quântico é quando a gente integra direto lá com o banco. Então, cara, se a gente olhar isso para uma grande empresa, como eu citei, estudei os 3 principais players de BPO. Se eu fosse chegar lá para essas 3 empresas e dizer assim, ó, claro, algumas delas já têm, mas se não tivesse e dizer assim, ó, vamos desenvolver uma integração direta com o banco XY, é o meu chamado que está lá na fila ainda esperando para eles desenvolverem a integração com a ViaCred. É que é importante a gente entender que eu acho que isso, talvez para quem está assistindo e tem um pouco de dúvida sobre esse tema de softwares para BPO financeiro, a grande diferença é que a Marvi pensa software para o BPO financeiro. A gente também usava um software de mercado, aliás, a gente usava vários softwares no começo, né? Porque antes de a gente definir um único software, antes de nós termos o nosso, então nós tivemos 3 fases. O que a gente usava, o que o cliente tinha, que eram vários. Depois a gente escolheu um para trabalhar só em cima daquele, até que a gente desenvolveu o nosso. E a grande diferença é que a gente desenvolveu o software para nós. E aí, quando a gente manda uma sugestão para um grande player desse, nós somos um no meio de 100 mil clientes. Isso. Então, cara, eles não vão mexer uma agulha para ajustar isso, né? É claro que agora a gente está nesse mercado de BPO desde 2021 e ele está se disseminando e crescendo muito rápido, né? É muito parecido com o que aconteceu com as agências de marketing digital, está acontecendo com o BPO financeiro. Mas o grande lance é, agora sim tem alguns players olhando para BPO, né? Fazendo eventos, se aproximando desse mercado e tudo mais. Só que ainda assim eles têm que dar sustentação para essa base de clientes que, de forma esmagadora, não é operacionalizada por BPO. Então, as melhorias de sistema, eles são muito mais pensados para a base, para a maior parte da base, que a gente chama aqui na nossa matriz de priorização do roadmap de adesão, que é quando a gente vai pensar uma nova funcionalidade. Qual que é a adesão? É para um cliente ou é para a base inteira? Isso, obviamente, eles levam em consideração também. Então, por conta do próprio modelo de negócio dessas empresas de software, é notório que elas não vão conseguir fazer o que a gente faz aqui, que é pensar a solução para melhorar o dia a dia da operação do BPO financeiro, né? Não somente do financeiro de uma única empresa, mas sim de um operador que opera várias empresas. E o software de gestão de tarefas, a título de curiosidade, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, na verdade foi o nosso primeiro sistema. Antes de a gente ter o sistema de financeiro, até o Gabi trabalhou no antigo To-Do, né? O falecido To-Do antigo, que não integrava com o sistema financeiro atual. Então, o software de gestão de tarefas surgiu depois. Primeiro a gente fez o financeiro. Na verdade, a gente fez um de gestão de tarefas antigo e usava um software de financeiro de mercado. Daí depois a gente fez o software financeiro novo, que é o que a gente utiliza, e fizemos um novo sistema de gestão de tarefa integrado. Então, hoje a gente tem essa integração de vários clientes dentro do mesmo back-office, a gestão de tarefas de tudo isso, e a gente está melhorando cada vez mais as funcionalidades, as automações, que é onde mora a eficiência, a escala. E aí, obviamente, 2025 vai ser o ano da inteligência artificial, ponto, né? Assim, a velocidade que isso vai acontecer é assustadora. E aí tem a ver, que eu acho que eu quero puxar esse gancho aqui também para a gente ir para o final aqui, que é quando a gente pivotou o modelo de negócio, a gente já enxergou que o operacional seria cada vez mais automatizado. Lógico, isso vai acontecer. Já está acontecendo e vai ser muito rápido. E aí, o que sobra? Né? Se o operacional, boa parte disso vai ser automatizado, sobra aquilo que a inteligência artificial, a máquina não vai fazer, que é o relacionamento, que é o entendimento do ser humano que está do outro lado, porque eu posso ter uma inteligência artificial que responde um relatório ou uma dúvida financeira, mas conhecer verdadeiramente a pessoa que está do outro lado, o cliente, aí ela não vai fazer, pelo menos eu imagino que no curto prazo, nem no médio prazo, isso não vai acontecer, ao ponto de a gente ter, de fato, essa empatia com o empreendedor, a gente ter esse diálogo, ter essa conversa e a gente conseguir traduzir aquilo que é o técnico financeiro, mais todos os desejos, medos, ambições, desafios que o empreendedor está do outro lado e conseguir ser o conselheiro dele, conseguir ser o consultivo e não somente o operacional. E aí, quando a gente olha para esse cenário, quem é o meu franqueado ideal? É o cara que, entre grandes aspas, aperta botão? Ou é o cara que sabe conversar com o cliente, sabe se relacionar, sabe ser consultivo?
E aí, por conta disso, a gente chega no momento que a gente está hoje, que tu estava falando no bastidor ali, ainda há pouco, né? Tu passei ali, tu estava conversando com o pessoal do CS, falou, cara, como que vai ser isso no futuro? A gente está ganhando eficiência, está ganhando automação, então eu vou poder atender mais clientes, porque eu tenho um tempo de qualidade para me dedicar para cada cliente, entender cada cliente, não perder o nível de serviço e ganhar eficiência e escala no modelo de negócio. Então, trazendo para o contexto da Marvi, ter a nossa tecnologia proprietária é um dos principais pilares da empresa, né? Então, até ontem no nosso Marvi Talks a gente falou sobre cultura, eu comentei que a cultura e a tecnologia proprietária são os únicos diferenciais competitivos de uma empresa. Então, a cultura, que é a forma como as pessoas se relacionam, os indivíduos, porque de fato é o indivíduo, né? A gente não consegue copiar. E a tecnologia proprietária, que é o conjunto lá de software, ferramentas, processos, né? Automações que a gente consegue ter. Isso diferencia a gente da concorrência, isso diferencia a nossa empresa e isso permite que a gente consiga escalar, mas escalar com qualidade também. E aí, tu que vem da área de tecnologia é prova disso, né? Tá vendo isso acontecer, tá tendo essas aberturas, tá conseguindo ajudar a gente a desenvolver também funcionalidades. E acredito que para vocês que estão lá na ponta, isso deve fazer muita diferença, né? Não, com certeza, mano. Eu acho que, de fato, a gente estava conversando ali sobre isso. E a gente estava conversando sobre diversos cenários, né? Mas o principal é assim, se a gente for olhar a contabilidade, né? Aquela contabilidade escriturária, fiscal, a tendência dela é que ela seja toda, vamos botar aqui, pela inteligência artificial, automatizada. E se tem o quê? A contabilidade consultiva, é o que se busca, né? E se a gente perguntar para qualquer micro empresário, médio ou grande empresário, a principal pergunta vai ser assim, como que eu faço para pagar menos impostos? Né? E pagar menos impostos, por mais que seja uma matemática, ela também é muito consultiva, né? Então, quando a gente vem para o BPO, também, aquela operação do dia a dia, a tendência é que, de fato, cada vez mais ela seja automatizada e tenha esse tempo de qualidade para estar à disposição do cliente, certo? Uma das reuniões que a gente fez, um dos diferenciais que eu vejo desse modelo também, é um entregável da Marvi, que é a reunião de fechamento com os clientes. Eu não diria uma reunião de fechamento, é uma reunião de alinhamento que a gente faz com os clientes, né? E numa das reuniões de alinhamentos, a gente teve um depoimento que a pessoa disse assim, olha, se eu precisar emitir uma nota fiscal, não tem um problema de eu emitir a nota fiscal. Se eu precisar fazer um pagamento de uma coisa, eu não tenho. Então, ela não estava tão preocupada se sobrasse alguma coisa operacional para ela fazer. Mas o que ela disse assim, o que eu gostaria mesmo é de ter esses momentos de encontro para trocar experiência. Para saber se o que eu estou fazendo está alinhado com o que todo mundo está fazendo, porque a gente não atende um cliente, a gente atende N, aí vem o benchmark, né? Ou seja, o que os outros estão fazendo? Eu não atendo uma agência de marketing, eu atendo 5, 6, o que todo mundo está fazendo? Como é que eles pagam comissão? Qual é o modelo? Como é que eles fazem a divisão de lucros? Né? Ou se a gente vai para a área de advocacia, como é que ele faz a previsão dos valores a receber? Ou seja, então todo mundo está mais querendo entender estrategicamente como que a gente pode auxiliar do que operacionalmente. O operacionalmente é o modus operandi, ele tem que acontecer. Sim. Todo mundo está buscando algo a mais. O que é o algo a mais? E isso realmente é muito legal, porque por diversas vezes eu já usei essa estratégia. Eu tenho um cliente que ele faz de uma forma e que dá certo, eu vendo, porque a gente acompanha. Eu peguei um cliente que era do mesmo segmento e falei, cara, a gente pode tentar fazer dessa forma, fazer isso. E a gente aderiu. E deu um resultado. Claro, o foco deles era diferente, né? Mas, enfim, o resultado no final foi o mesmo. Eles ficaram contentes porque eles conseguiram fazer uma coisa que eles não vinham fazendo, gerou um resultado bom, resultado positivo para eles. E, cara, esse é um caminho que eu sigo bastante. Isso é retenção, de né? Pegar. Isso é retenção, é venda constante, né? E é o poder do efeito de rede, né? Então, vocês, dentro da própria carteira de vocês, já conseguem fazer isso. E a gente, ainda aqui na Matriz, tem a experiência de todo o resto da nossa base, que o tempo todo está sendo transmitida para vocês de forma direta ou indireta. Então, quando a gente tem uma melhoria de processo ou um treinamento novo que acontece quinzenalmente, tem a nossa plataforma de educação corporativa, a gente bota os treinamentos, enfim... Boa parte disso também vem das experiências que a gente tem na rede. Então, acontece com algum cliente, alguma situação, a gente processualiza e treina a rede como um todo para conseguir entregar isso para os demais. Então, esse efeito de rede é muito interessante que todo mundo ganha, né? No fim, esse conhecimento vai se disseminando para todo mundo, né? E nisso realmente é nítido uma mudança
e um crescimento no suporte que a gente teve, sabe? Da época que a gente começou, porque agora a gente tem realmente uma evolução muito grande nesse quesito. Suporte, treinamentos, processos, sabe? Então, eu vejo também que o pessoal, eles estão de olho no que a gente está fazendo e para melhorar. Sempre buscar melhorar os processos para que a gente também tenha mais tempo para fazer um relacionamento. Legal. Até uma vez eu falei isso aí pro mano. Ele abriu uma caixinha e falou: o que a IA não vai fazer, né? Eu falei: relacionamento, cara, não tem. E eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento. Consigo criar relacionamentos bons, saudáveis, e eu busco muito isso para os meus clientes. Porque eu sei que se eu criar um relacionamento com eles, cara, eles vão ficar comigo e eu vou dar o meu melhor para eles e a gente vai seguir juntos, cara. E vai ter até abertura para poder implementar mais coisas, né? Porque Exatamente. quando tu não tem tu tem uma porta fechada é muito difícil, né? Querendo ou não, o relacionamento é isso, é diálogo, é troca, né? Então, construir esse relacionamento te dá abertura a conseguir ajudar mais esse cliente, né? Que eu acho que é super relevante. E depois tem outro ponto, né? É interessante o que o Gabriel comentou. Por que, né? O nosso atendimento, ele é especializado. Tu também citasse, né, mano? Teve pivotou o modelo, onde que tu tinha N especialistas aqui, num nível um pouco mais júnior, mas hoje tu tem especialistas nas franquias com muito mais experiência. Vamos pegar o caso do próprio Gabriel. 7 anos de cooperativa financeira, né? E mais quantas outras experiências que ele teve ali. Vamos pegar o nosso caso, a Marina lá. Mais de 2 décadas trabalhando dentro de empresas. Ou seja, a experiência, a bagagem que nós estamos trazendo nos dão autoridade de falar sobre aquilo e o nosso cliente que está do outro lado entende a maturidade e o conhecimento que nós temos. É diferente de falar de o próprio cliente contratar um estagiário para fazer a operação financeira. Não tem comparação. É extremamente diferente isso. Então, a nossa entrega, por mais que a gente fala na Marvi, né, que o financeiro por assinatura, ele não tangencia a questão da consultoria, mas embutido ali já tem a consultoria. Não tem como descasar essas informações. Sim. Porque se eu estiver numa reunião de alinhamento, eu não vou dar as minhas contribuições, os meus insights ao cliente, é o que o Gabriel falou. Ele disse, não, eu estava lá com outro cliente fazendo isso e lá deu certo. Vamos fazer aqui? O que é isso? É consultoria, é insight, é entrega e é retenção. Por exemplo, essa pessoa, esse cliente, essa empresa vai pensar 2 vezes antes de dizer assim, eu vou contratar uma pessoa para fazer a minha operação. Não, porque aqui ela ganha muito mais do que, não é uma pessoa, é uma estratégia. E esse é um dos diferenciais que a gente tem para conseguir, nesse modelo que a gente está falando aqui, obviamente, né? No modelo de franquia. E assim, né? Não é só isso que a gente faz também, né? A questão não é só desse ramo que a gente está atendendo. Por que eu não posso pegar o foco que eu tenho lá de um advogado para fazer numa agência? Algumas coisas que ele tem boas práticas, né? Claro. Não é só no mesmo segmento ali, vamos dizer. Sim. Então... tem as boas práticas como um todo, né? De gestão empresarial que são intercambiáveis entre segmentos ali que a gente vai conseguindo entregar para os nossos clientes. E eu também falo muito e defendo muito isso, que a gente não é uma consultoria, a gente não se posiciona assim, mas não tem como a gente dizer que o que a gente faz não é consultivo. Claro que é. O grande lance é que consultoria é um termo muito amplo, né? Então, o que é o entregável da consultoria? Então, a gente se posiciona como financeiro por assinatura, justamente por isso. A gente não está posicionado só como uma operação, só como operacional, mas que tem também essa inteligência por trás das finanças aí, né? Mas legal, queria, para encerrar aqui efetivamente, queria que vocês, obviamente, deixassem um recado aí para quem está pensando em se tornar um franqueado da Marvi. O que vocês poderiam dizer para aquela pessoa que está na dúvida? Gabriel, primeiro que você foi o primeiro, então... faça as honras. Pô, o que eu vou falar, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu acho que quando algumas pessoas me procuram, que estão interessadas em adquirir, sempre passo o meu contato, ou tem, acho que no documento. Tem na COF. Para que eles venham... Cara, eu falo a mesma coisa. É um modelo que já está se provando que é bom, né? Tem muito apoio, tem muito suporte, tem muita pessoa olhando para isso, para ver como é que vai melhorar, fazer, né?
o recado que eu posso deixar é coragem. Mete a cara. Foi o que eu fiz lá no começo e eu acho que eu tô sendo muito feliz, tô realizado com isso e tenho certeza que se mais pessoas procurarem, eu vou continuar com o mesmo discurso e que elas tenham coragem para decidir seguir em frente, porque é um caminho que a gente vai ter muita coisa para crescer, a gente vai ter muito caminho ainda e a gente vai ser muito feliz. Bom, legal. O Gabriel foi mais pelo lado da emoção, né? Da coragem. O relacionamento, relacionamento, emoção, né, cara? Como o meu perfil é um pouco mais analítico, eu vou mais pelo lado racional, lado estatístico, né? Então eu diria assim, primeiro, procura a ABV, a BVF, né? A Associação Brasileira de Franchise. E lá tem todos os dados estatísticos para dizer o que é o cenário de franquias. Depois coloca na ponta do lápis e faz um prós e contras. O que eu preciso fazer para fazer um negócio sozinho e o que eu vou fazer quando eu vou por uma franquia. E depois observa assim, o que os principais players estão fazendo. Ou seja, com base nessas informações, já tem um norte para saber o que é o mercado de franquia e por que ser franqueado. Aí depois eu vou para o lado da filosófico, né? Para ir mais longe, a gente vai junto, certo? Para ir mais perto e mais rápido, a gente vai sozinho. Então, ou seja, se fosse para ir mais rápido, eu teria escolhido ir sozinho. Só que como eu pretendo ir muito mais longe, isso ser perene, e isso ser um projeto de vida, eu pretendo ir junto. Porque eu sei que indo junto, a gente vai muito mais longe do que indo sozinho. Então, eu diria assim, esses são as minhas considerações, entendeu? Boa, legal. E... Cara, é muito legal, assim, ver que a gente está conseguindo entregar e atender as expectativas de vocês, porque no fim do dia é sempre sobre isso, né? Sobre expectativa, né? A expectativa é a mãe da frustração. Então, quando a gente tem uma expectativa maior do que a entrega ali que a gente consegue obter, geralmente a gente se frustra. Então, fico feliz em saber que a gente está conseguindo atender as expectativas de vocês como franqueados e acredito muito nessa visão de longo prazo também, que... Nosso BREG, né? Nosso sonho grande é construir e atender 10 mil clientes até 2030. Tenho muita convicção que isso vai acontecer e quem sabe até antes. Mas o grande ponto é, a gente quer realmente causar um impacto, né? Acho que esse é você falou muito de legado e isso para mim faz muito sentido também como empreendedor, que é deixarmos a nossa marca, afinal de contas o CNPJ não tem prazo de validade. A gente, como executivo, dono da empresa, tomara que um dia a gente também faça uma sucessão, né? Que aconteça algum movimento assim. Afinal de contas, isso vai demonstrar que a gente foi bem sucedido na nossa trajetória. E eu, como empreendedor, eu quero justamente pensar que um dia, talvez não, com certeza isso vai acontecer, que é fazer uma sucessão, mas que a gente fez uma sucessão por conta de um legado, de algo grandioso que a gente conseguiu construir, impactar muita gente e ajudar os nossos empreendedores a viverem nesse caos que é o empreender no Brasil, né? Que esse desafio, essa hostilidade que a gente vive aqui por N motivos, que a gente obviamente não precisa nem entrar aqui, porque senão a gente dá para gravar mais um podcast inteiro. Mas o grande lance é esse, né? A gente apoiando o empreendedor, a gente está ajudando o nosso país, ajudando famílias, ajudando pessoas a se desenvolver socioeconomicamente. Então, esse propósito é muito nobre e por isso que a gente vai junto e vai mais longe, vai fazer algo grande. Então, quero agradecer a confiança de vocês por estarem junto conosco nessa trajetória. E é só o começo, né? A empresa é um bebezinho ainda, né? Por mais que a gente já tenha feito muita coisa, a gente fez muito pouco ainda perto do que a gente vai fazer. Então, obrigado demais pela presença de vocês aqui hoje também, por estarem disponíveis para a gente gravar e bater esse papo. E espero que a gente possa gravar mais conteúdos aí para o pessoal. Então, se vocês quiserem deixar um recado aí, Gabi, fala aí o teu Instagram para a galera, se quiser te encontrar aí e bater um papo contigo também. Pode me procurar no LinkedIn também, que é onde eu tenho um pouco mais desse perfil empreendedor, onde eu passo as coisas, que é Gabriel Marchetti, é meu nome, e o @ do Instagram também é @Gabriel Marchetti. O meu é Luciano José Cardoso Ferreira, ou LJC Ferreira, todas as redes sociais e tudo tá lá. LJC Ferreira vai conseguir me encontrar. Boa, depois a gente bota aqui também na descrição. No meu perfil vai encontrar mais coisas ligadas ao esporte do que propriamente dita do trabalho, mas isso aí, são as duas paixões, né, cara? Mas no LinkedIn lá o Gabriel é mais ativo. Eu até, mano, eu trouxe uma frase, como todo mundo gosta de esporte aqui, né? Eu fui estudar o Gabriel, que ele de esporte e tal, humano, de vez em quando posta algumas coisas lá fazendo esporte. Eu acho que o esporte, eu também gosto muito de esporte, tem um sonho grande, um big head aí, né? Eu tenho um sonho grande para fazer e estudando essa área, o esporte está muito ligado com o empreendedorismo, né?
por causa que o esporte tem que ter disciplina, tem que ter cadência, como tu citastes, né? Alta performance é uma construção diária. A cada dia um pouquinho para eu chegar na alta performance. E aí eu trouxe uma frase que eu levo junto comigo muito tempo, né? E vocês vão saber de quem que é essa frase, tá? No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz a coisa bem feita ou não faz. Certo? Ayrton Senna da Silva era a frase, eu uso essa frase na minha assinatura de e-mail, porque é isso. Quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente tem que escolher fazer bem feito. A gente não pode fazer meio termo. A gente tem que fazer o termo inteiro. É isso aí. A gente tem um valor aqui, né? Que é não seja medíocre, né? Porque a média é uma merda. E no fim do dia é isso, né? Ninguém gosta de algo mediano, de algo medíocre. A gente gosta daquilo que é bem feito. E só que fazer bem feito dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter esse esforço, essa disciplina, essa dedicação. Então, pra gente fechar, galera, quem gostou desse conteúdo, de novo, reforça aqui meu pedido, se inscrevam no nosso canal, deixem aqui os comentários para que a gente possa também respondê-los e melhorar cada vez mais, afinal de contas, o feedback de vocês é super importante para nós aqui. Esse foi mais um episódio do Marvi Podcast, eu sou o @o Insta do Mano e a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto!